Saudações cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo. Eu sou o pesquisador Marcos Lopes. Você está no canal Espada Triunfante e nós estamos analisando nesta série a história do semi-pelagianismo. Ou seja, o que é o semi-pelagianismo, quem é o seu autor, da onde veio essa doutrina, da onde veio esse ensino, da onde surgiu, ou seja, um pouco sobre a história do semi-pelagianismo. Você poderá me perguntar, mas para que estudar semi-pelagianismo? Não tá bom a gente ficar estudando só a pessoa de Jesus, a adoração de Jesus? O assunto em pauta aqui é sobre o semi-pelagianismo. Por quê? Bem, devido à sua persistência em continuar existindo na igreja cristã. Então, se você pegar o livro do autor arminiano, pastor assembleano Silas Daniel, ok? Você vai ver aqui, no capítulo 9, na página 535, que o semi-pelagianismo se tornou algo popular na igreja contemporânea, ok? Então, ele mesmo admite aqui que o que se ouve em muitos púlpitos é mais semi-pelagianismo do que propriamente arminianismo. E em casos mais graves, até mesmo o pelagianismo, em vez do que seria o arminianismo. Então, se acontece isso nas igrejas pentecostais atuais, isso aqui são palavras de um pastor assembleano, é sinal que de Armínio para cá, nós tivemos então distorções até do que o próprio Armínio ensinou. Então, na verdade, o semi-pelagianismo, ele nunca morreu na igreja cristã. Ele sempre existiu junto com a ortodoxia bíblica. É importante a doutrina bíblica? É importante a ortodoxia? Logicamente. Há versículos nas Escrituras, como eu vou ler para vocês aqui, Filipenses capítulo 2, versículo 12, que diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Temor e tremor. Então você tem que operar a vossa salvação. Ora, você olhando esse versículo, você vai falar assim, bem, o sinergismo é uma realidade. Ou seja, o semi-pelagianismo, de certa forma, ele é verdadeiro. Porque se a gente tem que trabalhar a nossa salvação, se a gente tem que operar a nossa salvação, então o semi-pelagianismo não seria tão ruim assim. Mas você não pode esquecer de ler o próximo versículo, né? Nós lemos o versículo 12, mas o versículo 13 diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a vontade dele. Então, o que é que predomina? A sua vontade ou a vontade dele dentro do quesito salvação? Nós estamos falando aqui no verso 12 que você tem que trabalhar a sua operação. Porque Deus é que opera em vós. Então, queridos, na verdade, temos que entender bem para não cairmos no erro do semi-pelagianismo. E o semi-pelagianismo, como nós já observamos no vídeo número 1, ele nunca morreu de fato. Bem, em face de tudo isso, é perfeitamente natural que Agostinho ele fosse realmente questionado no seu parecer, na sua doutrina. Porque, de fato, a igreja de Roma, ela dizia combater o semi-pelagianismo, mas, de fato, ela sempre abraçou o semi-pelagianismo. Se você ver uma tabela, certo, dos sínodos, você vai perceber que, em certos momentos, como o sínodo de Jerusalém, a Pelágio foi absolvido. Mas teve vez que ele foi condenado e por aí foi indo, né? E até
chegando, por exemplo, em 475, no Sínodo de Leão, houve a condenação, sabe de quem? Do semipelagianismo? Foi o semipelagianismo que foi condenado? Não, senhores, é lógico que não. O mundo foi avançando, e quem é que foi condenado em 475? Condenado no Sínodo de Leão a doutrina da predestinação, logicamente, e defesa do semipelagianismo. Oh, que coisa linda, hein? Então, quem se enquadra para dizer que nós temos que sustentar através dos concílios da igreja é algo extremamente perigoso. Você dizer, olha, vamos sustentar para escrever um artigo, para escrever um livro, nos sínodos, por exemplo, de Arles, sínodos de Milênio, você vai ter um problema muito sério. Né? Você vai estar entrando em concílios apóstatas, em sínodos apóstatas. Fique somente com as escrituras, meu querido. Sínodos é interessante, a gente tem aí variados sínodos, é muito bonito, muito bacana, né? Mas o mais importante é se enquadrarmos na Escritura Sagrada. Por isso, a tendência oposta foi aquela tendência de Pelágio, certo? Aquele monge da atual Inglaterra, né? A região que ele se encontrava ali, né? Acho que é Britânia o nome. Bem, de qualquer forma, ele contestou Agostinho de Hipona. Falou, não, Agostinho está errado, né? Então, nós vemos aqui que Pelágio ele começa então a formular as suas teses, né? E o seu sistema, praticamente, ele foi introduzido na Igreja da África do Norte, e um seu discípulo chamado Celestio, tá? Ele, ao mesmo tempo que Pelágio pregava, e depois nós temos ali os seus discípulos, logicamente, e Celestio, ele pregava também ali as suas heresias, e nós temos ao mesmo tempo Pelágio pregando na Palestina as suas heresias pelagianas. Bem, a questão do desvio desses ensinos, geralmente aceitos pela igreja, foi assim, de certa forma ventilado em vários concílios, como nós já mostramos para vocês. Em 412 surge um homem chamado Celestio, certo? E esse Celestio, ele foi declarado um herege em Tártago, tá bom? Bem, ele foi excomungado e depois ele foi praticamente expulso e banido da igreja cristã. O próprio Pelágio foi acusado de heresia perante vários sínodos, por exemplo, o sínodo de Jerusalém, o de Diópolis, certo? Também na Palestina. Ele tentou se explicar com diversas declarações, tal, e ele conseguiu, né, satisfazer os seus juízes e foi inocentado em 414 até 416. Ele foi inocentado nesse período aí. No ano de 416, o pelagianismo, ele praticamente ele foi condenado como uma heresia, tá? Você tem aqui em 416, no concílio de Tártago, houve a condenação do pelagianismo, tá bom? Ok? Mas, o que acontece é o seguinte, já no ano de 416, nós vemos ali o pelagianismo, que foi condenado como uma heresia. Ele agora é certificado como algo ortodoxo em 418. Então, finalmente em 431, o concílio, um dos concílios aqui, o de Éfeso, ele condenou o nestorianismo e também o pelagianismo, certo? Condenou os dois praticamente. E aí nós temos aí vamos dizer assim, de certa forma, uma condenação, né, em Éfeso, no concílio de Éfeso, do pelagianismo. Então ficou nesse negócio.
Uma hora condena, uma hora não, uma hora é bom, outra hora não é heresia, e por aí foi indo, né? A situação do semi-pelagianismo. Bem, entre os extremos do agostinianismo e do pelagianismo, apareceu um movimento intermediário, tá? Apareceu um movimento que queria unir os dois, tá? Que ficou conhecido como semi-pelagianismo, tá? O semi-pelagianismo, então, ele tenta conciliar o agostinianismo com o pelagianismo. E é isso que nós vamos ver no próximo vídeo, tá bom? Para você entender melhor essa história aí, tão triste, deste sim, não, condena, não condena, um negócio muito triste de ver. Deixe seus likes, seus comentários e até o próximo vídeo.